Testamento, Aleluia. capítulo 16, Aleluia. Lucas, capítulo 16, Glória a versículo Deus. 19 em diante. Jesus. Essa parábola foi falada pelo próprio Jesus. O tema da leitura, a parábola do rico e de Lázaro. Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, parece que está ficando cada vez mais difícil alguém falar sobre as consequências do que está acontecendo no cristianismo sobre a face da terra. É verdade. As consequências das ações dos homens sobre a face da terra. A consequência do egoísmo dos homens sobre a face da terra. E essa palavra nos ensina e nos mostra muito claramente o que é a consequência daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. É verdade. Amém? Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Eu pedi para um obreiro ajudar a irmãzinha aqui, em Glória a nome de Deus. Jesus. Louvado seja Deus. Lucas, pronto. Irmãos, eu faço questão que a igreja acompanhe a leitura. Sabe por quê? Porque há poder nesta palavra. Eu faço questão que as pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube que leiam. Aleluia. Sabe por quê? Porque essa palavra é viva. Essa palavra ela é verdadeira. Essa palavra ela é mais penetrante do que faca de dois gumes. É verdade. Jesus. É o poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Glorificado seja Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 19, diz assim a palavra: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Deus. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, Eita Deus. para que lhes deem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. É Deus. Amém, igreja? Amém. Podemos aceitar. Glória a Louvado Deus. seja Deus. É Jesus. Palavra poderosa. Glória a Deus. Irmãos, existe uma parábola contada por Jesus, e essa parábola foi justamente para aumentar o temor no coração dos que ouviram. É Jesus. Como o pastor Pedro já disse aqui, é a verdade do Evangelho. Jesus, aonde andava, ele arrastava uma grande multidão. Ele tinha 70 apóstolos, 12 discípulos, 500 seguidores, e a fama dele se espalhava por onde ele ia. E no meio dessa multidão também haviam investigadores do sacerdócio, dos fariseus, dos doutores da lei, pessoas que procuravam falhas em Cristo Jesus. E Jesus queria, na verdade, era jogar a hipocrisia daquele povo que só queria ganhar proveito, como foi falado pelo pastor, e é uma verdade. A grande multidão não estava ali por amor ao Evangelho, porque que Cristo era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador.
grande parte estava ali para encontrar alguma falha, grande parte estava ali para tomar algum proveito material, grande parte estava ali somente esperando cura, grande parte estava ali somente para ganhar algum tipo de proveito numa libertação, mas amor ao Filho de Deus não existia. Dedicação à obra não existia. Poucos naquela grande multidão eram verdadeiros de estar na presença do Senhor, buscando verdadeiramente a luz e a verdade do Evangelho para transformação e libertação. E isso acontece nos dias atuais da mesma forma. A grande maioria das pessoas estão andando de caminho largo para a igreja, mas as suas ações estão mostrando fora da igreja que a conduta é mentirosa. Pastor, mas é um culto de domingo, pastor, culto de Santa Ceia, a palavra não é dura. Mas posso falar, se no culto de Santa Ceia, onde nós representamos a maior santidade do Evangelho, que é a morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, para se apropriar dos meus pecados, pagar o preço por minha alma, para me livrar da condenação do inferno, como a gente não pode analisar e refletir no culto mais importante, quais estão sendo as minhas condutas em meio à multidão que está seguindo a Cristo? Glória a Deus, aleluia. Jesus enxerga a ocasião propícia para mostrar uma simples parábola, uma simples história, e essa história, ela serviu como lição para que nós possamos fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes. É verdade, Jesus. Ele começa a história contando uma ilustração, ao qual eu insisto em dizer não aconteceu, mas serviu para abrir a visão espiritual de um homem rico numa certa cidade, de um homem que vivia todas as regalias, toda a sua vaidade, todas as suas conquistas, como diz nos dias atuais, toda a sua ostentação. Porque quem tem muito gosta de mostrar, quem tem muito gosta de se envaidecer. As pessoas que têm muitos bens, muitos dinheiros, elas não são anônimas. A grande maioria está se mostrando nas mídias porque querem realmente adquirir o poder sobre a massa. Querem ser exemplo e querem mostrar a ideologia dos seus pensamentos, conduzindo o homem ao erro e pecado. Porque a Bíblia nos ensina que a maioria das pessoas que andam nessas condutas é porque tem o amor, tem no coração o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é que dá realmente a corrupção moral, ética. A moral, a corrupção de uma pessoa dessa se torna tão imprópria aos olhos de Deus e ao mesmo tempo aos olhos da grande massa se torna aceitável. É ou não é? Qual que é o sonho de um pai para um filho? Qual que é o sonho de uma mãe para uma filha? Filho, você vai estudar muito, você vai se formar numa boa faculdade, você vai encontrar um bom emprego, você vai conquistar muito dinheiro, você vai casar, vai comprar sua casa, seu apartamento, seu carro importado, vai viajar ao mundo, você vai viver uma vida de regalias. Você vai se tornar um homem rico. É para como os valores mudam. Os valores dos pensamentos humanos hoje são baseados justamente nisso, na ostentação de ter. Ninguém mais consegue dividir a tua vida, a tua intimidade espiritual, as consequências das suas ações para com Deus. As pessoas só pensam em si. E isso não é realidade que estava acontecendo mesmo no meio dos judeus. Daqueles que se intitulavam doutores da lei, que se mostravam como exemplos e como espelho perante a multidão. Como os fariseus oravam nas praças. Eles quando oravam, eles oravam em grande voz, com grande status, e as pessoas que estavam ao redor abaixavam a cabeça com reverência, porque na realidade eles representavam o que era certo. E é o que está acontecendo nos dias atuais. As pessoas estão fazendo o que é errado e mostrando como exemplo. As pessoas hoje estão fazendo doações, estão fazendo todo tipo de esmolas e bons tratos aos próximos, mas mediante uma imagem, a uma filmagem, a um vídeo, a um like, a um compartilhamento, sabe? Se inscreva no meu canal, olha, dá um like aí, compartilha. Eu vou dar R$100 para ele, mas eu quero tantos mil likes. Sabe aquelas coisas que perderam o bom senso do que é certo? Hoje nós podemos entender que as pessoas estão invertendo os valores. Ninguém consegue mais encontrar caráter, ninguém consegue mais encontrar justiça, ninguém consegue mais encontrar retidão aos olhos de Deus. Está todo mundo pensando em ser aprovado pelo próprio homem, pela própria sociedade. Se eu for uma pessoa bem sucedida, mesmo perante o mundo,
igreja, provavelmente o meu dízimo vai ser o maior, provavelmente eu vou ser consagrado, provavelmente eu vou ter a regalia que aquele pobre não tem. É verdade. Era esse tipo de situação que estava acontecendo no meio do povo escolhido, no meio do povo de Israel, nação eleita, menina dos olhos do Senhor. É o povo ao qual Cristo veio para salvar, e o povo o negou. Estávamos conversando, eu e minha esposa, essa semana, que essa reprova foi tão intensa que eles vivem nos dias atuais, no ano 5782. Eles não reconheceram Cristo como Messias, como Filho de Deus, como o Salvador da alma. Entenda que toda essa ação tinha que ser desbaratinada, tinha que ser desmascarada. E Jesus formulou uma história, ele forjou uma história, ele fez uma história baseado na conduta e no que estava acontecendo dentro daquele rito naquela cidade. É Deus, aleluia. No que estava acontecendo dentro dos costumes daquela cidade, da população daquela cidade. E nós vemos que as ações realmente são fortes e marcantes, porque Cristo, em toda a sua plenitude e sabedoria, Ele não mandou uma palavra qualquer, Ele mandou uma palavra de reflexão e de consequências. É Deus. Ele fala que esse homem rico vivia tudo o que ele podia comprar. E sabe com os pensamentos de pessoas que podem e pensam dessa forma? Eu estava lendo o profeta Malaquias, o último dos pequenos profetas do Velho Testamento. Palavras duras que recebiam no confronto do Evangelho. É Deus. Se nós formos ler Malaquias capítulo 3, É Deus. exaltado é o nome de Jesus, Glória a Deus. Aleluia. poderoso e glorificado é o nome de Jesus. Malaquias capítulo 3, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Malaquias é antes de Mateus, irmãos. Malaquias capítulo 3, olha só, versículo 13, 14 e 15. Esse versículo mostra a verdade das pessoas mais ricas sobre a face da terra. Esses 3 versículos mostram a identidade das pessoas mais poderosas sobre a face da terra. Esses 3 versículos mostram a identidade real, o caráter real dos pensamentos do que está acontecendo na população sobre a face da terra. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Repara que a maioria das pessoas que perdeu o temor, que já não respeitam mais o cristianismo com a santidade devida, sempre indagam os seus próprios pensamentos com razões próprias. A Bíblia fala que no fim dos tempos os ouvintes de muito dariam comichão pela sã doutrina da palavra. É Deus. E não é só o comichão, procurariam mestres e doutores para satisfazer os seus próprios pensamentos. Olha o próximo versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos, nós temos por bem-aventurado, como certo, como exemplo, os soberbos. Também os que cometem impiedade, maldade, se edificam, se eles tentam, o Senhor escapa. É Deus. Repara como o pensamento das pessoas poderosas reflete sobre a história desses versículos. É verdade. O próprio Deus está conversando, indagando e não tem o que falar, porque o pensamento das pessoas são esse. O que adianta eu te servir? Não é o que acontece nos dias atuais. É verdade. Esse negócio de ser crente é balela. A mídia tenta mostrar uma verdade, como os grandes grupos musicais dizem, o cristianismo já era. A fama de Jesus está acabando. Os satanistas estão nas mídias sociais proclamando a derrota do cristianismo sobre a face da terra. Eles estão tendo por bem-aventurado a grande massa dos homens poderosos, os que realmente são maldosos, os que têm más ações. Meu é meu, teu é teu, cada um se vira. Não tem um filho barbado. Existem uns temas vulgares aí que mostram a crueldade e a impiedade. Pessoas que ao ver o mal, o sofrimento do próximo, riem com prazer. Ímpios. E eles têm por si pessoas assim como exemplo. Bem-aventurado nós temos os que cometem impiedade, porque eles fazem o que quer, prosperam como quer, crescem como quer,
puxa o tapete de quem quer, engana quem quer, enrola quem quer, tapeia quem quer, e a justiça nunca chega a eles. Eles tapeiam, eles enrolam, eles deixam o Senhor para trás, o Senhor não age com justiça. O pensamento de muitos é pequeno, achando que todo o efeito e toda a consequência do que fazem aqui é o proveito de todo o máximo deles sobre a face da terra, e não é. Existe o acerto de contas. Esse homem, Lázaro, ele era realmente o oposto dessa situação. Esse homem rico, ele vivia de uma forma, a Bíblia diz que era regalada, não havia necessidade dele. E repara que quem tem muito não pensa no próximo. É verdade. Se age com maldade, se tem um coração ímpio, ele não quer saber do próximo. No mínimo ele passava ao sair ou entrar da casa dele e via o mendigo Lázaro, porque a Bíblia fala que ele residia na porta do homem rico. Eu imagino ele de longe, vendo aquele homem comer e beber na sua mesa com sua família, a ostentação de tudo que ele comia, de todos os utensílios à mesa. Eu imagino que de longe ele não pensava em sentar na mesa e comer na mesma altura, no mesmo perfil, no mesmo padrão. Mas a Bíblia fala que ele almejava, ele desejava, ele sentia desejo, porque a fome era grande de comer só do que caía da mesa. E espiritualmente nós às vezes estamos fazendo a mesma coisa com o próximo, porque às vezes as nossas ações não são aprovadas e nós achamos que estamos bem com Deus. Quantas pessoas estão ao redor da tua casa, carente e necessitada de um abraço, de uma oração, de um conselho, de uma atenção? Talvez seja a migalha que cai da sua mesa, porque a sua mesa talvez esteja transbordando de tantas bênçãos que o Senhor dá na vida de vocês no ministério, mas vocês não conseguem entender, nós não conseguimos analisar a necessidade espiritual do próximo. É verdade, Jesus. Ações e práticas honram o nome do Senhor e ponto. A Bíblia fala que uma ação de amor cobre uma multidão de pecados. Se você puder se doar ao próximo, se doe. Se você puder honrar mais o próximo do que a si mesmo, honre. Se você puder amar mais o próximo de uma forma que nem que saia da tua mesa, do teu celeiro, da tua intimidade, dos teus recursos, que não dependa só da igreja, mas que seja uma ação poderosa, a ponto do nome de Jesus ser honrado e glorificado, faça. Aquele homem não pensou dessa forma, aquele homem não agiu dessa forma, e não foi 1 ou 2 dias. A vida dele foi essa. Às vezes nós entendemos que o homem bem sucedido é o nosso exemplo de vida, mas não. Porque às vezes o acúmulo de bens deles, o acúmulo de propriedades, o acúmulo de dinheiro, de cartões de crédito, de boa vivência, o acúmulo de bem deles, no dia do juízo vai corroborar o contrário. No dia do juízo final vai pesar o contrário. No dia do juízo final, Deus vai olhar para ele e dizer: rapaz, eu lhe dei a oportunidade de ser uma pessoa próspera, mas ao teu lado tinha quem estava com a barriga vazia e você não pensou. Ao teu lado tinha quem estava com o pé descalço e você não pensou. Ao teu lado tinha uma pessoa doente com chagas e você não pensou. Ao teu lado tinha alguém passando frio pelas madrugadas, às vezes até como amigo de cachorros. Aconteceu uns dias atrás aqui, um homem de estado de rua, morador de rua, entrou em nossa igreja. Ele passou na porta do ministério e minha esposa o chamou procurando comida no lixo. Inclusive no lixo da casa do pastor, parece que todo mundo para ali, parece que é Deus que bota ali de frente para a gente chamar. E aí ele veio: ô meu querido, toma um café com a gente. Tá frio, toma um café, senta aqui, toma um chá. E minha esposa foi lá e foi solidária, deu alguma coisa para ele comer. Foi uma janta mesmo, não foi? Deu algo para ele comer, ele bebeu, ele comeu. E aí nós pensamos, fazemos tudo o que queria, acabou. Não, sabe o que ele queria de mais importante? Atenção. Deus. Ele entrou dentro da igreja e 2 cachorrinhos entrou com ele. Ele entrou dentro da igreja e 2 cachorrinhos roscou no pé dele. Ele falou: tá vendo isso daqui, ó? São os meus únicos companheiros, são a minha família. Eu divido um pouco que tenho para eles estarem do meu lado, para eles me darem atenção. O que ele queria? Ele falou uns 20, 30 minutos, ele só queria atenção. Nós não falamos quase nada de Jesus para ele. Ele só queria
queria ser amado, ele só queria ser entendido. Talvez mora ao lado de uma grande multidão de pessoas e está solitário, com a alma sedenta de amizade, e nós não conseguimos repartir ou doar o nosso tempo. Aquele homem não pensou dessa forma, mas a Bíblia fala que mesmo Lázaro sofrendo-lhe chagas, sem apoio, ele estava sendo visto pelo Senhor Todo-Poderoso. Nada na face da terra sai do controle de Deus, entenda. Deus não é pego de surpresa, irmão. Deus não é surpreendido por ação humana alguma. O comando e o controle está nas mãos de Deus. Aí muitas vezes você fala, mas se está na mão de Deus, por que esse homem morreu sendo mendigo? Se está na mão de Deus, por que esse homem morreu na necessidade? Se está na mão de Deus, por que esse homem morreu com a barriga vazia? Se está na mão de Deus, por que esse homem morreu sem nenhuma estrutura de apoio enquanto tinha vida? E o rico, no entanto, viveu a sua vida inteira na regalia. A Bíblia não fala que ele faliu antes de morrer. A Bíblia não fala que ele perdeu os bens antes de morrer. A Bíblia não fala que ele adoeceu, encheu o corpo de chagas antes de morrer. Não! Ele viveu bem a vida inteira. Entenda, às vezes o diabo faz uma cela e aprisiona a vida de muitas pessoas nessa cela. E essa cela tem tudo de bom lá dentro, irmão, assim. Tem o luxo, tem as conquistas, tem os bens, tem o pecado, tem a prostituição, tem o adultério, tem a mentira, tem o roubo, tem a usura, tem a soberba, tem o engano, tem tudo lá dentro. Ele se sente acolhido naquela cela. A porta da cela está aberta, mas ele não quer sair daquela cela. Ele prefere optar, porque as obras dele são más. É por isso que ele quer andar em trevas. Se ele for para a luz, as más obras dele serão reveladas. É por isso que ele não recorre a Deus. É por isso que ele está a fim de viver no engano. Jesus veio na terra como luz, mas o homem preferiu as trevas, porque as ações deles eram más. Da mesma forma que Jesus Cristo mostra a ação negligente daquele homem, mostra também a ação benevolente em cima de Lázaro. Mostra também a ação de amor em cima de Lázaro. Ele morreu sem condição, morreu em necessidade, mas existe uma recompensa, irmãos. Glória a Deus. Existe uma recompensa. Aleluia. Às vezes nós não entendemos, mas padecemos na face da terra, e Deus não nos livra dessa situação. Muitos estão dizendo que se você viver um evangelho de dificuldades e pobrezas, é porque você está em pecado, e é mentira isso. Jesus veio para os pobres, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para o necessitado, Jesus veio buscar e salvar quem se havia perdido. Aquelas pessoas que você olha e não imagina, aquilo não tem mais jeito, aquilo não dá, aquilo ali perdeu, aquilo ali já era, está condenado. É esse que o Senhor está de olho. Existe uma consequência boa e também existe uma consequência má. Existe recompensa dos dois lados. A Bíblia fala que Lázaro foi acolhido e levado por anjos na hora da morte. Coisa boa eu morrer e os anjos vêm te receber. Coisas boas, coisa boa é o homem morrer com a tua consciência limpa. Coisa boa é o homem dormir no Senhor, saber que se daqui a 5 minutos a morte chegar, a consciência dele está limpa, a presença do Espírito Santo que guia os passos dele mora no coração, as boas ações dele mostram o testemunho dele, o relacionamento que ele tem em oração com Deus mostra a intimidade, a amizade, a proximidade, ele tem certeza do galardão. Lembra quando Paulo falou lá em Timóteo? Ele falou assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Às vezes nós pensamos que a nossa recompensa é material, muitas das vezes não é. Lázaro foi levado por anjos. Agora imagina, se Lázaro quando morreu, abriu os olhos, anjos estavam levando a presença do pai Abraão. Agora imagina o oposto, quando esse homem soberbo, maligno, perverso, ímpio ou ruim, que batia no peito achando que tudo que ele tinha era um exemplo, era o bom espelho de vida para ser seguido. É o que a sociedade almeja hoje. Esse homem, ele fechou os olhos, e a Bíblia fala que anjo não veio buscar não, mas que ele foi sepultado, e ponto. É Deus. Quando a gente para analisar na morte do homem ímpio sem Deus, me vem lá em Salmos 73. Olha só o que Salmos
nos mostra. É um versículo que entrou no meu coração. Salmo 73, versículo 17, 18 e 19 diz assim, ó: até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, e tu os lanças em destruição. Como caem em desolação, quase num momento ficam totalmente consumidos de terrores. É Deus. Imagina Lázaro na presença de Deus, ao lado de Abraão, entendendo agora. Eu falei assim, agora eu entendi. Estando aqui do teu lado, eu entendi a recompensa. Tu colocou ele em lugares escorregadios. Você escorrega só para Baixo. ou você escorrega para cima? Não, pra baixo. A gente só escorrega para Baixo, é verdade. baixo. É Deus. E quando você caiu nos lugares baixos, olha só o que ele diz: você colocou ele no lugar de destruição. É Deus. Não é um local bonito. Não era o shopping que ele costumava andar. Não eram as lojas que ele costumava andar. Não eram as viagens na Europa que eles costumavam fazer. Não era a ostentação dos restaurantes que eles começavam a comer. A Bíblia fala que ele foi lançado num lugar de destruição. Olha só, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos pelos terrores. É Deus. Quase num instante, ao fato de você morreu, fechou os olhos, quando abriu, você se sentiu num lugar desolado, destruído, envolto de dores. E a Bíblia fala que em questão de instantes o coração dele se encheu de temores. Tem noção que dá para entender o que é o inferno? É Jesus. Eu estava conversando, tem uma pequena aluna que fez 11 aninhos agora. Eu amo muito essa menininha. É Jesus. E ela vem à minha casa para tirar dúvidas e questões sobre a Bíblia. Pensa numa menininha com 11 anos que ama a palavra de Deus. É Jesus. Pensa numa menininha que quando ela para perguntar as coisas, ela já está perguntando coisas que pastores estão aprendendo. É verdade, Jesus. Como eu faço a confissão? Se eu pregar o evangelho e minha amiguinha na escola aceitar Jesus, o que eu falo para ela? Como eu faço para ela fazer a confissão de aceitar Jesus? O que acontece quando um demônio sai do corpo da pessoa, pastor? Pastor, e referente ao perdão, o que acontece se não perdoar? Perguntas extremamente inteligentes. E tudo que você fala, ela procura na Bíblia e ela mostra para você. Você não precisa nem lembrar, ela abre a Bíblia e mostra, está aqui, ó. Eu li, eu entendi. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, quando eu falei sobre o ato das pessoas que não perdoam, também não recebem o perdão de Deus, ela na hora encheu o olhinho de lágrima e começou a fazer uma autoanálise. Senhor Deus, eu não posso viver assim. Eu preciso ter comunhão com o Senhor e também com o próximo. Será que eu pequei nisso com alguém? Olha o temor e os pensamentos dessa criança. É Jesus. Serve ou não serve de exemplo para mim e para você? As pessoas às vezes perderam o temor, perderam a razão lógica que existe consequências dos seus bons feitos e também dos seus maus feitos. Aquele homem não sabia que os temores e os terrores e a destruição e a desolação aonde ele foi jogado não inundaria o coração dele de repente de paura, de pânico. Glória a Deus. Ele não tem descanso. Ali não vai haver uma cama boa para ele dormir. Ali ele não vai haver um momento de descanso. Ali não vai haver um momento da refeição. Não vai haver um momento de lazer. Não vai haver um momento de prazeres. A Bíblia fala que o ar não cessa, as chamas de fogo nunca se apagam. É verdade, Jesus. Imagina você parar para entender o que é o inferno. O coração do homem se dissipa. A mente do homem acaba ficando atordoada. Esse homem, ele ficou tão apavorado, tão em pânico quando ele olha ao redor. No mínimo ele fez autoanálise. E agora, o que sou eu? Quem sou eu? Ele vê a diferença de Lázaro do lado de Abraão, lá do alto, da glória, da paz, da alegria. Quer ir para lá? Glória a Deus. Eu quero ir para lá, quem quer ir para lá? Glória a Deus, aleluia.
E ele não faz um pedido para Abraão diferenciado, porque o padrão de vida era diferente. Ele andava de carro importado. O padrão de vida era diferente. Ele andava com linho finíssimo. Ele comia do bom e do melhor. Ele dormia na melhor cama. Ele tinha as melhores mulheres. Mas sabe qual foi o pedido? Pai Abraão lembrou-se que tinha fé. Olhou para pai Abraão, lembrou da fé, né? Pai Abraão. Deus. Na dor, na tormenta, na dificuldade, todo mundo lembra de Deus. Verdade. Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Ele não podia estar falando, Pai Abraão, desce uma Coca-Cola geladinha aí. Pai Abraão, manda aquela picanha saturada de primeira, tem que ser friboi, hein? Eu pago. Ele falou, Pai Abraão, olha, manda aquele lençol fino lá, aquela cama macia, aquele travesseiro com pena de ganso. Ele não falou nada disso. A realidade muda, irmãos. A realidade do inferno muda e muitos não querem pensar ou acreditar que isso pode passar pela vida deles. O céu é real, o inferno é real, Deus é real, o diabo é real. Muitos estão implantando o ateísmo na cabeça de muitos. Morreu, acabou, é papo furado. Deus. Infelizmente parece que os valores inverteram e estão evoluindo os valores. Hoje todos estão dizendo que qualquer caminho leva a Deus. Estão implantando uma ação do anticristo sobre a face da terra, sobre as religiões mundiais, do ecumenismo, a união de todas as religiões em uma só. Imagina aí eu andar do lado de um feiticeiro que está fazendo um trabalho de voduísmo para matar o rival, para se vingar da amante, para tentar arrancar dinheiro de lá, e eu estou do lado dele dizendo que ele está certo, que Cristo Jesus muda ele vai para o céu desse jeito. Todos os caminhos levam a Deus, ele está certo. Os valores estão sendo corrompidos, mas o homem só vai cair a ficha, só vai realmente analisar os seus feitos quando for tarde. E não pensa que o homem vai se desviar disso. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Alguns acreditam aí que depois da morte vai reencarnar. Cuidado. Depois da morte ordenada por Deus uma só vez, segue-se o juízo de Deus. Deus. E aí é que vem a diferença, irmãos. O juízo de Deus. Muitos pensam que isso não é uma verdade, mas é realidade. Em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Muitos pensam que as suas ações não têm consequências. E que muitas das vezes os seus feitos não são copiados, não são bem vistos. Esse homem, quando ele viu a situação, Abraão lhe explicou, rapaz, agora não tem jeito não. Você estava comendo picanha lá e o cara estava doido, passou a passar o dedo no prato para cheirar a gordurinha da picanha e você não deixava. Jesus. Rapaz, ele estava doente lá. A única companhia lá que ele tinha, os cachorros que estavam lambendo as feridas dele. Olha que coisa horrível, que vida é essa? E você estava lá sossegadão, vivendo as suas regalias. E não pensou em amar o próximo. E não pensou em se doar ao próximo. E não pensou em acolher o próximo. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que você precisa é ter uma verdade aprovada por Deus. Aleluia. Caiu a ficha dele. E quando caiu a ficha dele, ele começou a clamar, Abraão, muda a história aí então. Pede para Lázaro ir lá, falar na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Eu não quero que eles venham cair aqui, porque olha só, eles estão seguindo o meu exemplo. Jesus. Eu tenho 5 irmãos e nenhum deles é pobre, todos eles são ricos. Eu tenho 5 irmãos e nenhum deles é como Lázaro, mendigo, à beira da porta dos outros. Todos eles têm um padrão de vida que nem o meu. O caminho, o percurso, a ação, o testemunho, a vida deles é igual a minha. Vai lá falar com eles. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 diz assim, ó. Capítulo 8, versículo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do seu filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos
estatutos e fizer juízo e justiça, certamente ele viverá e não morrerá. É, Jesus, é dessa forma. O profeta Ezequiel está mostrando o caminho. A palavra de Deus é uma bússola certeira para as nossas vidas. É verdade, Jesus. Talvez os irmãos dele, os 5 irmãos, poderiam fazer companhia para ele no inferno. E talvez não poderiam. Seremos julgados individualmente. É verdade, Jesus. Não tem como eu viver no Evangelho. Não tem como eu viver a prática da justiça. Não tem como eu ter relacionamento com Deus, viver a minha vida em santidade, ter boas obras, ter paz com todos, aguardar a noiva do Cordeiro com as vestes limpas, e no dia do arrebatamento eu falar: Senhor, leva meu filho também, porque eu amo ele, tadinho, tem bom coração. É, Deus. Não tem. É verdade, Jesus. Cada um vai dar conta de Si mesmo. si próprio, si mesmo. Não tem como eu tentar esticar a manga da camisa, segura a mão forte aí, que se eu subir, você vai subir também. É, Jesus. Não dá. É dessa forma, Deus. A Bíblia fala que nós temos que aprender o que é arrependimento. Glória a Deus. Porque Jesus veio buscar o pecador ao arrependimento. Amém. Arrependimento é o segredo da vida com Deus. Arrepender-se é o segredo de viver com a vida com o Senhor. E se o ímpio se arrepender dos seus maus feitos, guardar os meus estatutos, a minha palavra. Sabe o que é guardar a palavra de Deus? É ouvir, é meditar, é ler, é entender e é praticá-la diariamente. Glória a Deus. Pastor, é difícil, a Bíblia é complexa, é complicado de ler, é difícil. São 66 livros, tem palavra aí que não consigo nem ler direito, mas eu vou guardar isso, é complicado. Essa é o pensamento de um homem que não tem o Espírito Santo de Deus. É verdade. Mas o cristão tem a revelação dada pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. O nosso ajudador nunca vai nos frustrar, nunca vai nos decepcionar. Glória a Deus. Vai à tua frente, vai também à tua retaguarda. Glória a Deus. Põe anjo ao teu redor, te guarda, te protege debaixo das asas do Onipotente. Glória a Deus. Estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. É o Senhor que impere e que guarda. Sabe o que ele diz em Malaquias 4? Que ele nos tem como pedras preciosas. Aleluia. Irmãos, nós temos uma visão dada por Deus tão pequena, e ele tem uma visão dada por nós tão grande. Glória a Deus. Tão grande. Olha o que diz Malaquias 3:17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Glória a Como Deus. obedece. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Eu tenho Deus. tanto orgulho, tanto amor pelo meu filho. Glória a Deus. Eu amo meu filho de paixão. Não tenho como explicar. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele me obedece, me dá tanto orgulho. Quando ele faz o que é bom, me dá tanto prazer. Quando ele anda na linha, eu quero testemunhar dele. Glória a Quando Deus. ele faz o que é bom ao próximo, faz o que é certo aos olhos do Senhor, Glória a Deus. você não se contém que abrir o teu coração. Aleluia. Deus tem esse mesmo orgulho da minha vida, da tua vida. Aleluia. O diabo está de longe falando, é papo furado. Eita, É. Você não vai conseguir se libertar. Aleluia, Deus. É papo furado. É. Você não é digno de entrar no reino dos céus. Eu vim de lá, eu sei como que é lá. Você não vai, você é pecador. É, Jesus. O diabo tenta mostrar de tudo quanto é jeito que nós não somos aptos ou capazes. E não somos mesmos. É, Jesus. Porque a Bíblia fala que a entrada no céu, a salvação não é por feitos ou por obras, mas é por fé na graça do Senhor Jesus, que morreu em meu lugar, pagou o preço, a sentença de morte, a minha condenação, a sua condenação, foi dada na cruz do Calvário, para que nós possamos ter essa esperança da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um dia de acerto de contas. O versículo 18 diz assim, do capítulo 3 de Malaquias: então vereis a diferença, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. É Deus. É. O que serve ao Senhor, ele está falando que vai poupar. Aleluia.
que tem como tesouro particular, que tem prazer e orgulho como um pai tem de um filho que o obedece. Mas olha só a ação do ímpio, no capítulo 4, versículo 1. Está dizendo que, porque eis que vem aquele dia ardendo como forno, todos os soberbos. O rico é soberbo. Esse rico foi soberbo. Esse rico que não olhava para Lázaro, que vivia regaladamente, foi soberbo. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade. Impiedoso, maldoso. Olha, uma pessoa ímpia é uma pessoa que tem prazer no que é errado. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que ela está vendo o mal, o sofrimento, a dor, a lágrima do próximo, e é indiferente. Deixa ela lá, eu aqui. Alguns até camuflam um sentimento para enganar o próximo. Ai, que dó! Mas não tomam uma ação para usar de misericórdia. A impiedade às vezes chega no ato de você poder fazer o que é bom e não faz. E a Bíblia fala que aquele que não faz o que é bom, peca. E está dizendo aqui, ó, que todos que cometem impiedade serão como palhas. Na onde? No forno ardente. Uma palha seca consegue permanecer dentro de um forno? Da mesma forma, o ímpio no dia do juízo de Deus será comparado com uma palha, ao qual o fogo o abrasará. E nós entendemos a simbologia desse fogo quando vemos o homem rico nas tormentas do inferno gritando: ei, eu estou atormentado pelas chamas. Eu estou atormentado pelas chamas. Tenha misericórdia de mim. Não permita que os meus irmãos caiam para aqui. Não permita que os meus irmãos... Manda Lázaro lá, vai. Quebra essa. Manda Lázaro lá. Ele pode ir lá e falar. Abraão fala assim: como pode? Ele tem Moisés e os profetas. Eles acreditem, ouçam, né? Vivam. Não, vai lá, que se Lázaro for lá, eles vão acreditar. Mas se não está acreditando vivo, se vê um morto, vai correr. Tá louco, esse cara morreu, tá aqui falando comigo. Jesus. É fantástico. É dessa forma. Jesus. Às vezes os nossos pensamentos, como já foi lido aqui, não são os pensamentos do Senhor. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E se essa verdade ela é tão bruta para os ímpios que estão no mundo, por que não pode ser bruta para os que estão dentro da igreja, fingindo ser o que não são? É verdade, Jesus. Glória a Deus. Quantas pessoas estão em seus ministérios passando fome e dificuldade, indo na caminhada para a igreja, o armário vazio, não tem lá o arroz e o sal. E nas igrejas as pessoas estão pedindo o dízimo e as ofertas alçadas, porque se não der o dízimo e as ofertas alçadas, não tem nem o privilégio de conversar com o pastor. E muitos pastores nem indo para a igreja, mas de carro importado estão indo, já estão descendo de helicóptero nos helipontos nas grandes ministrações. Deus. Mas isso é bíblico? Também é bíblico. Igreja de Laodiceia, uma das 7 cartas escritas no Apocalipse. É verdade. Eis que eu estou rico e abastado, de nada tenho falta. É verdade. Era o pensamento dos cristãos daquela igreja. É verdade. Jesus olha e fala: tu não sabe que tu é um miserável, pobre, cego e nu. É Deus. Vou te aconselhar que te converta. Eu vou te aconselhar que compre de mim os produtos para te trazer santificação e mudança, conversão. Glória a Deus. Não muda nos dias atuais. As igrejas dos tempos atuais estão focadas como o homem rico estava sendo focado e levando a vida dele inteira. Pastora do Pix. Jesus. Pastor, eu vi um vídeo que eu fiquei pasmo. As pessoas tá doente, tá com problema na vista. Se o médico mandar você comprar um medicamento para pingar no olho de R$1.000, você não vai comprar? Vou. Se ele me der a cura, eu vou. E por que você não pode me doar R$1.000 para que eu ore para você e Deus te cure? Jesus. A gente vê algumas coisas que estão invertendo os valores. É verdade, Jesus. Entenda uma coisa, irmãos. Foi revelada para uma pastora no começo desse ano que existem reuniões no inferno contra as igrejas pequenas. Os demônios estão fazendo reuniões intensas no inferno
milhões e milhares de demônios, principados, potestades, príncipes das trevas, hoste do mal, milhares de demônios numa grande mesa, numa sala escura. Deus a revelou. Deus mostrou a ação, a arquitação, o plano, o planejamento, a arquitação dos demônios, de armadilhas e ferramentas contra as igrejas. Mas o principal foco, olha, vamos lutar contra as igrejas pequenas, que ainda dobram os joelhos e tem a presença de Deus nas pequenas igrejas. Porque as grandes igrejas não nos traz mais preocupações. As grandes igrejas não nos traz mais tormentas. Eles já estão todos dominados. Jesus. São palavras reveladas por Deus de uma reunião no inferno. Irmãos, eu insisto em dizer, o diabo não é misericordioso. É verdade, Jesus. O diabo não vai usar de piedade. O diabo não vai usar de compaixão com você, não tem jeito. Se ele tiver uma oportunidade, as pessoas não estão levando isso a sério. É verdade, Jesus. O rapaz pregando o evangelho lá na Vila Paulista, chega um grupo de adolescentes para tirar sarro, porque é sempre assim. E aquele rapaz começa a falar do evangelho, Dalvinha, começa a pregar o amor de Jesus Cristo. De repente um levanta e fala assim: vem cá, você está falando que Jesus aí morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pela minha alma, pelos meus pecados? Está pago. Se está pago, eu não devo nada, posso fazer o que eu quiser da minha vida. O que você responde aí sobre essa história? Se está pago, eu não devo, posso fazer o que quiser. Olha o desrespeito, olha a falta de querendo realmente abusar o menino que estava levando o evangelho. Mas existe um intercessor, o Espírito Santo, que nos capacita a ponto de falar: não temas quando estiver na frente dos governantes deste mundo, porque eu te darei palavras. Aleluia! Glória a Deus! É verdade. Ele olha e fala assim: mas eu vou te explicar de uma forma que você entenda. Olha aí, Jesus. Existe sim o preço pago na morte de Cristo pelos pecados da humanidade, mas eu quero te explicar de uma forma que você entenda. Imagina que você adquiriu um câncer no pulmão muito intenso, muito grave, muito severo, e os médicos te deram pouco tempo de vida, mas que se correr com o tratamento e com muita sorte, muito dinheiro, muito medicamento, muito empenho, e não pode ser tratado em nosso país, tem que ser no país de primeiro mundo, talvez você consiga se livrar da morte. E o seu pai olha aquela história, aquele diagnóstico do médico e fala assim: não, eu vou te ajudar, meu filho. E ele vai reunir todos os seus bens, tudo que ele tem de maior valor. Ele levanta o dinheiro, vende casa, carro, faz empréstimo, faz de tudo, leva o filho para tratar, não aqui, mas num país de primeiro mundo. E depois de muito tempo, 3 anos e meio, na luta contra o câncer, você vence o câncer, e você recebe alta e sai do hospital, satisfeito, sadio, curado, com o preço pago. E você bate a mão nas costas do pai e fala: obrigado, pai, muito obrigado, me livrou do câncer, me livrou da morte, agora eu vou voltar a fumar. Jesus. O pecado, a condenação, as dores, todas as maldições foram levadas na cruz do Calvário. Mas a Bíblia fala que aquele que crê em Cristo Jesus será salvo, o que não crê já está condenado. É verdade. Se você levar na brincadeira essa história, não se espante, porque você pode acordar em tormentas, como acordou aqui É verdade. o homem rico da parábola. Deus. Não se surpreenda, tem muita gente que vai ficar surpresa após a morte, Jesus. dentro das igrejas e fora das igrejas. É verdade, Jesus. O evangelho está ficando cada vez mais raro, a sã doutrina está ficando cada vez mais raro. É verdade. O diácono orando aqui na abertura oficial do culto, na oração eu ouvi ele falando: Senhor, será que quando o Senhor vier ainda encontrará fé sobre a face da terra? É verdade. Talvez seja essa verdade. Quais são as nossas ações de fé que honrem o nome do Senhor? Está preocupado com os de casa depois da consequência? Preocupe-se antes. Tenha bom testemunho. Fale para os irmãos: rapaz, só dinheiro não adianta. Você tem que ter uma vida com o Senhor. Eu encontrei Cristo Jesus, perdoa os meus pecados. Hoje eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, e todos os meus bens, recursos e dinheiros, todas as minhas conquistas
conquistas não valem o meu nome escrito no livro da vida. É por isso que eu quero honrar o Senhor Jesus como meu Salvador. Siga o meu exemplo. Participe de uma vida sincera, justa, reta, íntegra perante o Senhor. Porque após a morte não tem jeito. Eu estou pregando aqui para pessoas salvas. Eu estou pregando aqui para pessoas que entendem o poder dessas palavras. Aleluia. A Bíblia fala que para muitos é loucura o que eu estou falando. Mas para quem é nascido do Espírito sabe que isso daqui é virtude e poder. Receba a graça do Senhor para que nós possamos continuar nas boas condutas, andando no querer e na vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos honrar o Senhor Jesus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças, com todas as nossas ações. E para honrar o Senhor é fácil, ame o próximo. Aleluia. Para honrar o Senhor Jesus é fácil, ame o próximo. Glória a Deus. Para obedecer, para ser fiel à palavra do Senhor é fácil, ame o próximo. Glória a Deus. Se doe mais ao próximo, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do Senhor possa alcançar a cada um para a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.